Pecado. Às vezes você pode ouvir falar de pecado. E o que é o pecado? Na concepção das pessoas, o pecado, ele na verdade é o erro de alvo. Ou seja, o pecado é tudo aquilo que vai contra Deus. Tudo aquilo que infringe a lei de Deus. Tudo que é contrário à natureza benéfica de Deus se constitui em pecado. Muitas pessoas levam esse caso, o pecado, parece uma coisa tão simples e vulgar, mas na verdade, o pecado é um obstáculo para que a glória de Deus possa se manifestar na vida do ser humano, tanto ele sendo cristão ou ele não sendo cristão. O pecado, ele torna-se uma doença e ele é considerado na Bíblia como uma lepra. O pecado, ele é considerado, e você vê que a lepra é algo terrível no corpo do ser humano. A lepra, ela é uma doença que hoje é chamada de hanseníase, e ela transforma o corpo do ser humano, né, em dores, em escamação. É uma coisa muito triste. A lepra, ela também pode ser considerada ou comparada, ou fazendo uma analogia com o câncer, uma doença terrível que vai comendo, sabe, por dentro, vai degenerando a pessoa por dentro, né? O pecado, ele também pode ser comparado a tantas outras enfermidades, como por exemplo, ele pode ser comparado à hepatite. Na verdade, todas essas comparações que eu estou trazendo para você, é no corpo físico, no corpo material. Mas o pecado, ele se constitui e tem a origem na alma da pessoa. O pecado é o que afasta o homem de Deus. Para simplificar do pecado, ele é a atitude que o homem tem, certo? São atitudes que levam o homem a se afastar de Deus, que se intitula o pecado. Deus abomina o pecado, porque o pecado, ele tira a natureza simplória ou simples do homem. O pecado, ele arranca do homem aquela virtude ou a glória, a própria glória de Deus. Ele tira do homem. O pecado, ele é considerado por Deus uma granguena, certo? E Jesus, quando veio ao mundo, ele condenou o pecado. Na verdade, o pecado é um conjunto de atitude que a pessoa tem, que infringe as leis de Deus. Por isso que Deus abomina tanto o pecado. E para Deus, ele é uma coisa nojenta. Ele tem o Velho Testamento diz que o pecado, ele cheira mal às narinas de Deus. Então, meu amigo, você que está me ouvindo, preste atenção, pare de pecar. Parece uma máquina que não pare de pecar, pare de disputar com Deus, pare de contrariar a Deus, pare de fazer coisas que não agradam a Deus, pare com isso. Você só está se prejudicando a si mesmo. Tudo isso que você faz de errado tem um preço muito grande para você. Isso vai lhe custar muito. Você consegue parar de pecar? Consegue. Você consegue parar de errar? Consegue. Você consegue parar com essas atitudes? Consegue. Então deixa eu lhe dar um conselho. Talvez você esteja me ouvindo pela primeira vez, esteja me vendo pela primeira vez. Deixa eu lhe dar um conselho. Você tem condições de se ver livre dessas atitudes errôneas que te afastam de Deus. Você tem capacidade. Deixa eu dizer uma coisa para você. Continue me ouvindo e você
vai ter um sucesso muito grande na sua vida. Eu sou o pastor Tomé e quero trazer para você gotas da palavra.